Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O sol queimava o asfalto da BR-153 como ferro em brasa, fazendo o horizonte tremer numa dança fantasma que eu conhecia bem. Março no centro do país é assim mesmo, impiedoso, seco, rachando a terra e a alma de quem ousa enfrentar essas estradas sozinho. Mas eu não tinha escolha. Há 3 anos que minha vida se resumia a isso: asfalto, diesel e o vazio que a Lúcia deixou no banco do carona. Meu nome é João Santos, mas isso não importa muito. Sou só mais um caminhoneiro de 52 anos, rodando o Brasil de ponta a ponta, carregando fardos alheios, enquanto carrego o meu próprio peso nas costas. A diferença é que os fardos alheios eu descarrego no destino. O meu, esse vai comigo até o fim. Naquele dia, voltava vazio de Cristalândia, no Tocantins. Tinha entregado uma carga de fertilizantes numa fazenda perdida no meio do nada e agora seguia para Goiânia buscar outro frete. O Scania 124 ronronava firme, com seus 420 cavalos, me levando para mais uma semana longe de casa. Longe da casa vazia, onde até as paredes pareciam sussurrar o nome dela. O calor entrava pelas frestas da cabine mesmo com o ar-condicionado ligado. O cheiro de diesel se misturava com a poeira que levantava da estrada, criando aquele perfume amargo que todo caminhoneiro conhece. Era quase meio-dia e o movimento estava fraco. Só alguns carros de passeio e uns 3, 4 caminhões na última hora. Eu dirigia no piloto automático, a mente perdida em pensamentos que sempre me levavam para o mesmo lugar. Aquela manhã de outubro, quando a Lúcia não acordou mais. 47 anos de vida, 23 de casamento e, de repente, nada. O médico falou em infarto fulminante, que ela não sofreu. Mas eu sofri, venho sofrendo todo dia desde então. Por isso que eu dirigia tanto. Na estrada, a dor fica menor, como se o movimento do caminhão conseguisse balançar um pouco o peso que eu carregava no peito. Em casa, em Ribeirão Preto, tudo me lembrava dela. O jeito que arrumava as panelas, o perfume de cravo que ficava no travesseiro, a risada dela vendo novela. Na estrada, eu conseguia respirar. O rádio chiava uma música sertaneja que eu nem prestava atenção. Minha mão direita segurava o volante com firmeza, a esquerda descansava na janela aberta. Os pneus cantavam no asfalto quente aquela melodia monótona que embala os pensamentos de quem vive na estrada. À minha volta, o cerrado se estendia até onde a vista alcançava. Capim dourado, pequis retorcidos pelo sol e aquele silêncio imenso que só quem conhece o interior do Brasil entende. Foi quando o destino resolveu mudar minha rota. Quilômetro 847, pouco depois da entrada para Uruaçu. Vi primeiro uma mancha escura no acostamento, do lado direito da pista. De longe, parecia lixo jogado fora, saco de ração, pneu velho, essas coisas que a gente vê todo dia na estrada. Mas conforme fui chegando perto, a mancha foi ganhando forma, e foi aí que meu estômago gelou. Era uma pessoa, uma jovem, deitada de lado no cascalho do acostamento, encolhida feito um animal ferido. Usava uma blusa branca toda suja de poeira, uma calça jeans desbotada e óculos escuros que contrastavam com a pele pálida. Do lado dela, uma bengala branca e uma mala pequena aberta, com roupas espalhadas pelo chão. Ela tremia. Mesmo com o calor infernal daquele meio-dia, a moça tremia como se estivesse no frio da madrugada. E chorava. Chorava sem fazer barulho, com lágrimas que escorriam por baixo dos óculos escuros e deixavam rastros limpos na poeira grudada no rosto. Por um segundo, que me envergonha até hoje, pensei em seguir viagem. A estrada ensina a gente a ser desconfiado. Pode ser golpe, pode ser confusão,
Pode ser 1000 coisas que complicam a vida de quem só quer trabalhar em paz. Meu pé até aliviou no acelerador, já pensando em acelerar de novo e fingir que não tinha visto nada. Mas aí veio a voz da Lúcia, clara como se ela estivesse sentada do meu lado. João Santos, se você passar direto por essa moça, nunca mais vai conseguir se olhar no espelho. Pisei no freio. O caminhão parou com um suspiro dos freios a ar, levantando uma nuvem de poeira que demorou para baixar. Desliguei o motor, puxei o freio de mão e fiquei uns segundos ali, só olhando. A moça não tinha se movido nem 1 milímetro. Continuava encolhida, tremendo, segurando a bengala com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Abri a porta da cabine e desci devagar, o coração batendo mais forte do que devia para um homem da minha idade. Meus passos estalaram no cascalho quando me aproximei dela. O calor subia do asfalto em ondas visíveis e o cheiro de piche misturado com mato seco ficava mais forte a cada passo. "Moça!" Chamei baixinho, parando a uns 2 metros de distância. "Você tá bem?" Ela parou de chorar na mesma hora, mas não levantou a cabeça. Só encolheu mais o corpo, como se quisesse desaparecer dentro da própria pele. Foi quando percebi que ela não estava apenas chorando, estava apavorada. "Eu não vou te fazer mal não", falei agachando devagar. "Sou caminhoneiro, tô só passando. Vi você aqui e... bem, quis saber se precisa de ajuda." Ela virou o rosto para o outro lado, mas eu pude ver melhor os óculos escuros e a bengala. Cega. A moça era cega, largada no meio da BR como um animal abandonado. Meu peito apertou numa dor diferente da que eu conhecia. Essa doía para fora, não para dentro. "Não precisa ter medo", insisti, a voz saindo mais rouca do que eu queria. "Como é que você foi parar aqui?" Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não ia responder. Então, numa voz tão baixa que tive que me aproximar para ouvir, disse: Ele me deixou aqui e foi embora." "Quem deixou?" Ela engoliu seco. "Meu padrasto." A palavra caiu no ar quente como uma pedra num poço fundo. Padrasto. Abandonou uma moça cega na beira da estrada. Minha mão se fechou num punho sem eu perceber. "Faz quanto tempo?" "Não sei." Ela passou a mão no rosto, limpando as lágrimas. "Umas 2 horas, talvez. Perdi a noção. 2 horas. 2 horas ali, no sol escaldante, sem água, sem saber para que lado ir. Sem enxergar os carros que passavam a toda velocidade a poucos metros dela. Se o motorista cochilasse no volante, não consegui terminar o pensamento. "Como você se chama?" "Isabela." Ela respondeu, ainda sem levantar a cabeça. "Isabela, eu sou João. Sou caminhoneiro, moro em Ribeirão Preto. Você tem família? Algum lugar para ir?" Ela balançou a cabeça que não, e foi quando percebi que as lágrimas tinham voltado. Lágrimas silenciosas de quem já chorou tudo que tinha para chorar. "Não tenho ninguém", sussurrou. "Só tinha ele. E agora?" A frase ficou no ar, inacabada como a vida dela naquele momento. Olhei em volta. A estrada vazia se esticava para ambos os lados. O sol impiedoso queimava tudo, e o silêncio do cerrado parecia engolir até os pensamentos. Ali estava uma moça de uns 20 e poucos anos, cega, abandonada, sem ter para onde ir nem como ir. E ali estava eu, um caminhoneiro viúvo que há 3 anos vivia fugindo da própria vida. Talvez tenha sido a voz da Lúcia que falou mais alto. Talvez tenha sido só a consciência que minha mãe me ensinou a ter. Ou talvez tenha sido o destino decidindo que era hora de 2 naufrágios se encontrarem no meio do oceano. "Vem", disse, estendendo a mão. "Não posso te deixar aqui." Isabela levantou o rosto pela primeira vez, e mesmo através dos óculos escuros, eu senti o peso do olhar dela. Um olhar que não via, mas que parecia enxergar direto na alma. "Você não me conhece", disse ela. "Não", concordei. "Mas isso não importa agora." Ela ficou parada por uns segundos que pareceram horas. Depois, devagar, estendeu a mão na minha direção.
Quando nossos dedos se tocaram, senti uma coisa esquisita, como se uma corrente elétrica muito fraca tivesse passado entre a gente. Ajudei ela a se levantar, juntei as roupas espalhadas e fechei a mala. Isabela se apoiou na bengala com uma firmeza que me impressionou. Mesmo perdida e assustada, tinha uma força que vinha de algum lugar fundo. Conduzi ela até o caminhão, abri a porta do passageiro e a ajudei a subir. Quando liguei o motor e engrenei a primeira, senti o peso de uma decisão que ia mudar tudo. Não sabia ainda o quanto, mas alguma coisa no fundo do peito me dizia que minha vida tinha acabado de tomar um rumo novo. Olhei no retrovisor e vi o local onde encontrei Isabela ficando para trás. Em alguns minutos, seria só mais um pedaço de asfalto igual a milhares de outros. Mas para mim e para ela, sempre seria o lugar onde duas histórias quebradas se encontraram e onde uma nova história começou a ser escrita. Os primeiros quilômetros passaram em silêncio. O ronco do motor do Scania preenchia a cabine, misturado com o barulho do vento que entrava pelas frestas e o assobio distante do turbo. Isabela estava encolhida no banco do passageiro, a bengala apoiada entre as pernas, as mãos entrelaçadas no colo. Mesmo com os óculos escuros, eu sentia que ela estava alerta, atenta a cada som, a cada curva, tentando decifrar onde estava sendo levada. Eu não sabia direito o que falar. Fazia tempo que não tinha alguém do meu lado na cabine. Desde que a Lúcia morreu, minhas únicas companhias eram o rádio e meus próprios pensamentos. E agora tinha uma moça cega, assustada, que eu havia tirado da beira da estrada sem saber nem para onde ia. "Você tá com sede?" perguntei quando passamos por Uruaçu, quebrando o silêncio que já durava uns 20 minutos. Ela assentiu com a cabeça e percebi que estava com os lábios ressecados. Parei num posto da cidade, desses pequenos que tem 2 bombas e uma lojinha que vende de tudo um pouco. Comprei 2 águas geladas, um pacote de biscoito e uns salgadinhos. Quando voltei para o caminhão, Isabela tinha baixado um pouco a janela e deixado o vento bater no rosto. O cabelo castanho claro dançava solto, e pela primeira vez pude ver melhor os traços delicados, a pele jovem marcada pelo cansaço e pela dor. "Obrigada", disse quando entreguei a água. Bebeu quase metade do copo plástico de uma vez, com uma sede de quem estava desidratada há horas. Voltamos para a estrada. A BR-153 se esticava reta na nossa frente, cortando uma paisagem de pastos secos e pequenas cidades que apareciam e sumiam como miragens. O sol já começava a declinar, pintando o céu de um alaranjado suave que anunciava o fim da tarde. "João?", ela disse de repente, a voz ainda baixa, mas mais firme. "Fala, por que você parou? Por que me ajudou?" A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei uns segundos sem resposta, só ouvindo o ronco do motor e pensando em como explicar algo que eu mesmo não entendia direito. "Não sei", falei por fim. "Talvez porque sei como é estar perdido." Ela virou o rosto na minha direção e, mesmo sem ver os olhos dela, senti que estava me estudando. "Você perdeu alguém?" Não foi uma pergunta. "Minha esposa. Faz 3 anos. Como ela era?" Engoli seco. Fazia tempo que ninguém perguntava sobre a Lúcia. As pessoas evitavam o assunto, achando que era melhor não mexer na ferida. Mas alguma coisa na voz da Isabela, na simplicidade da pergunta, me fez querer responder. Era Luz", falei, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Pequena, morena, com uns olhos que brilhavam quando sorria, cozinhava que nem uma fada, cantava desafinado e tinha mania de cuidar dos outros. Sempre dizia que a gente nasceu para ajudar quem precisa. "Ela ia gostar de saber que você me ajudou." Ia. Ficamos em silêncio de novo, mas agora era diferente. Menos pesado, como se compartilhar um pouco da minha dor tivesse aberto espaço para dela fazer o mesmo. "Quer me contar o que aconteceu com você?" perguntei depois de um tempo. "Não precisa se não quiser, mas..." Isabela suspirou fundo, ajeitou a posição no banco e começou a falar.
A voz dela era mansa, mas carregada de uma tristeza que parecia antiga, enraizada. Eu perdi a visão quando tinha 12 anos. Começou. Foi um acidente. Estava brincando no quintal da minha avó, em Anápolis, quando escorreguei e bati a cabeça numa pedra. Os médicos disseram que foi traumatismo craniano. De um dia para o outro, a luz se apagou. Minha mão apertou o volante com mais força. Meus pais, bem, eles não souberam lidar. Meu pai desapareceu 6 meses depois. Disse que não tinha estrutura para cuidar de uma filha problemática. Minha mãe segurou as pontas sozinha até eu fazer 17 anos, mas depois conheceu o Valdir. Valdir. O nome saiu da boca dela como se fosse veneno. No começo ele fingia que se importava comigo. Continuou. Falava que ia me ensinar a ser independente, que ia me dar uma vida melhor. Minha mãe estava apaixonada e eu queria tanto acreditar que alguém me queria por perto. A voz dela tremeu um pouco e percebi que estava chegando na parte mais difícil. Mas era tudo mentira. Valdir me via como um peso, um estorvo. Dizia que eu dava gastos demais, que complicava a vida dele com a minha mãe. Quando ela morreu de câncer, ano passado, eu achei que ele ia me mandar embora na mesma hora. Mas não, ele teve uma ideia pior. Meu estômago se revirou. Pela tonalidade da voz dela, eu já estava imaginando o que vinha por aí. Ele disse que tinha um amigo em Brasília que queria me conhecer. Um homem mais velho que estava disposto a cuidar de mim em troca de companhia. Valdir ia ganhar um dinheiro para isso, e eu seria problema de outro. Pisei mais fundo no acelerador sem perceber. O Scania ganhou velocidade enquanto uma raiva surda crescia no meu peito. Eu me recusei, claro. Disse que preferia morar na rua. Foi aí que ele mostrou quem realmente era. Começou a me tratar pior que um animal. Me deixava sem comida, escondia minha bengala, dizia que eu era um lixo que ninguém queria. Filho da puta, murmurei entre dentes. Ontem de manhã, ele disse que íamos viajar, que tinha mudado de ideia e ia me levar para casa de uma prima minha em Goiânia. Eu até acreditei. Que boba, né? Ela deu uma risada amarga que doeu mais que qualquer choro. Rodamos umas 3 horas. Paramos num posto para abastecer. Ele disse que ia no banheiro e mandou eu esperar no carro. Esperei muito tempo. Quando finalmente desci e pedi ajuda para o frentista, descobri que ele tinha ido embora há mais de 1 hora. Te abandonou no posto? Pior. O frentista me disse que Valdir pagou um caminhoneiro para me levar para onde eu quisesse. O homem parecia gente boa, disse que me levaria até Goiânia de graça. Subimos no caminhão dele e... Bem, depois de uns 30 quilômetros ele parou e disse que tinha mudado de ideia, que não ia se meter com mulher de maluco. Minha respiração estava acelerada. A história da Isabela ia pintando um quadro cada vez mais sombrio de como algumas pessoas podiam ser cruéis. Ele me tirou do caminhão no meio da estrada e foi embora. Disse que eu que me virasse, que não era problema dele. Fiquei ali, sem saber para que lado ir, sem saber se estava numa curva perigosa, se tinha bicho. Só sabia que estava sozinha no mundo. Quando ela terminou de falar, o silêncio voltou a preencher a cabine. Mas agora era um silêncio carregado, pesado de indignação e tristeza. Olhei para o velocímetro e vi que estava fazendo 110, muito mais que o permitido. Diminuí a velocidade, tentando controlar a raiva que queimava no peito. Quantos anos você tem? Perguntei. 23. 23 anos. A mesma idade que a Lúcia tinha quando nos casamos. Uma vida inteira pela frente. E aquele desgraçado tinha tentado jogá-la fora como se fosse lixo. Você tem algum lugar para ir? Alguém da família? Tenho uma tia em São Paulo, irmã da minha mãe. Mas faz anos que não falo com ela. Nem sei se ainda mora no mesmo endereço. São Paulo. Coincidência ou não, era exatamente para onde eu estava indo buscar minha próxima carga. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Como é o nome dela? Rosa. Rosa Ferreira.
Morava na Vila Madalena, num sobradinho com portão azul. Pelo menos morava há uns 5 anos. Peguei meu celular e estendi para ela. Liga para informações, vê se consegue o número dela. Não vai dar certo, disse Isabela, mas mesmo assim pegou o celular. Ela deve ter me esquecido. Deve ter a vida dela, os problemas dela. Tenta. Ela discou o número, pediu o telefone da Rosa Ferreira na Vila Madalena. Anotei num papel quando a telefonista passou o número. Isabela hesitou uns segundos antes de discar. Alô? Uma voz feminina atendeu do outro lado. Tia Rosa? É a Isabela. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Depois uma exclamação abafada. Isabela! Minha filha, onde você está? Faz anos que tento te encontrar. Depois que sua mãe morreu, aquele homem não deixava mais eu falar com você. Vi lágrimas escorrerem por baixo dos óculos escuros da Isabela. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Eu estou na estrada, tia. Valdir me abandonou, mas tem um caminhoneiro aqui que está me ajudando. Onde vocês estão? Eu vou buscar você agora mesmo. Estamos indo para São Paulo, eu disse pegando o telefone. Sou João Santos, dona Rosa. Encontrei sua sobrinha na beira da BR-153, abandonada. Posso levar ela até a senhora se quiser. Pelo amor de Deus, sim. Traga minha menina para casa. Vou mandar o endereço por mensagem. Quando Isabela desligou o telefone, estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Pela primeira vez, desde que a encontrei, parecia ter esperança no olhar. Ela quer me ver, disse a voz embargada. Depois de todos esses anos, ela quer me ver. Claro que quer, respondi. É família. Olhei para o painel. Ainda tínhamos umas 8 horas de viagem pela frente. O sol já estava se pondo, pintando o céu de vermelho e laranja. Em breve, precisaríamos parar para descansar, reabastecer, comer alguma coisa. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu não estava dirigindo sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. João, Isabela disse baixinho, fala. Obrigada. Por tudo. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você salvou minha vida hoje. Literalmente. Engoli seco, lembrando de como a encontrei. Perdida, abandonada, sem ter para onde ir. Se eu tivesse passado direto... A gente se salva às vezes, falei. Você também está me salvando. Ela franziu a testa. Como assim? Há 3 anos eu só faço dirigir para fugir de mim mesmo. Hoje me sinto útil de novo. O sorriso que apareceu no rosto dela foi pequeno, mas verdadeiro. E foi quando percebi que aquela viagem ia ser muito mais que só levar uma moça até São Paulo. Ia ser uma jornada de volta para a vida, para os dois. A noite chegou devagar, como sempre chega no cerrado. Primeiro, uma luz dourada que vai escurecendo até virar violeta, depois, preto total salpicado de estrelas. Já estávamos passando por Itumbiara, quando as primeiras nuvens começaram a se formar no horizonte. Nuvens pesadas, escuras, que prometiam tempestade. Isabela tinha adormecido fazia uns 50 quilômetros, a cabeça apoiada na janela, a respiração calma pela primeira vez desde que a encontrei. O dia tinha sido pesado demais para ela. Descobrir que não estava completamente sozinha no mundo, que tinha alguém esperando por ela, deve ter sido um alívio que finalmente permitiu que o cansaço tomasse conta. Eu dirigia devagar, tomando cuidado com cada curva para não acordá-la. O rádio tocava baixinho uma música sertaneja antiga, daquelas que a Lúcia gostava. Pensei nela, como sempre pensava nas horas mortas da estrada, mas dessa vez era diferente. Não era a dor costumeira, aquela que vinha acompanhada de culpa e vazio. Era uma saudade mansa, como se ela estivesse aprovando o que eu estava fazendo. Você sempre foi bom de coração, João Santos. Ela costumava dizer quando eu chegava em casa, contando que tinha ajudado algum colega na estrada. Um dia isso vai voltar para você. Talvez fosse hoje esse dia. O primeiro trovão ecoou ao longe, quando passávamos por uma cidade pequena.
cujo nome nem vi direito. Isabela acordou sobressaltada, a mão procurando instintivamente a bengala. "O que foi?" perguntou a voz ainda pastosa de sono. "Tempestade chegando", respondi. "Mas tá tudo bem, tamo dentro do caminhão." Ela se endireitou no banco, atenta. Via que estava tentando perceber sinais da chuva que se aproximava, o vento mudando de direção, o cheiro de terra molhada no ar, a pressão atmosférica diferente. Quem não enxerga desenvolve outros sentidos, e ela parecia ter uma percepção aguçada de tudo ao redor. "Vai ser forte?" perguntou. "Pelo tamanho das nuvens, acho que sim. Vamos ter que parar em algum lugar até passar." Não falei para ela, mas estava preocupado com mais que a chuva. Fazia 3 dias que não dormia direito. Era meu jeito de lidar com as datas difíceis, e ontem tinha feito exatamente 3 anos e 4 meses que a Lúcia morreu. Meus reflexos estavam mais lentos, a concentração não estava 100%, e agora tinha a responsabilidade de cuidar de alguém. O segundo trovão veio mais perto, seguido de um vento forte que balançou o caminhão. Isabela se encolheu no banco. "Você tem medo de tempestade?" perguntei. "Tenho medo de não saber o que está acontecendo", ela respondeu baixinho. "Quando você não vê, cada barulho vira um monstro na sua cabeça." Entendi. Devia ser aterrorizante estar no escuro total, enquanto o mundo explodia em sons ao redor. "Eu vou te contando o que está acontecendo, tá bom?" ofereci. "Assim você não fica perdida." Ela assentiu e viu um pequeno sorriso no canto da boca. As primeiras gotas começaram a bater no para-brisa quando avistei uma placa. "Posto Estrela do Sul, 2 km. Conhecia o lugar. Um posto grande com restaurante, loja e um estacionamento coberto para os caminhoneiros. Seria perfeito para esperar a tempestade passar. "Estão caindo as primeiras gotas", narrei. "Grossas, daquelas que fazem barulho no teto. Tem um posto logo ali na frente onde vamos parar. Você deve estar cansado", disse Isabela. "Faz quantas horas que está dirigindo?" Fiz as contas. Tinha saído de Cristalândia de manhã cedo. Eram quase 9 da noite agora. Umas 12 horas. Tô acostumado, mas não estava planejando viajar com passageira. Era verdade. Ter alguém do lado mudava tudo. A responsabilidade, a atenção, o cuidado redobrado. E eu já não era mais um jovem de 30 anos. A chuva começou para valer quando chegamos no posto. Em questão de minutos, virou um dilúvio, daqueles temporais que caem no Brasil Central, quando o céu parece desabar de uma vez. Consegui estacionar embaixo da cobertura do posto, entre outros 2 caminhões que também tinham se abrigado. "Nossa", disse Isabela, quando ouviu o barulho da chuva martelando no teto de zinco. "É forte mesmo, muito. Não dá nem para ver a bomba de combustível, de tanta água caindo." Desliguei o motor e ficamos ali, ouvindo o show da natureza. Raios cortavam o céu a cada poucos segundos, iluminando tudo por instantes. O barulho era ensurdecedor. Chuva, trovões, vento balançando as estruturas metálicas do posto. Foi quando percebi que Isabela estava tensa, as mãos agarrando a bengala com força. "Tá tudo bem?" perguntei. É só que..." Ela hesitou. "Não gosto de ficar parada. Quando estou parada, fico pensando. Pensando no quê? Se fiz a coisa certa ligando para minha tia, se ela realmente quer me ver ou se foi só educação, se não vou ser mais um peso na vida de alguém." Meu peito apertou. A insegurança dela era dolorosa de ver. "Isabela, você ouviu o jeito que ela falou no telefone? A alegria na voz dela?" "Ouvi, mas..." "Não tem mais. Ela te ama. E você não é peso para ninguém. Como você pode ter certeza? Porque eu te conheci hoje e já sei que você é uma pessoa especial. Forte, corajosa." "Corajosa?" Ela deu uma risada sem humor. "Passei 2 anos apanhando do meu padrasto e não tive coragem nem de fugir." "Fugir para onde? Você não tinha para onde ir. Podia ter tentado e morrer de fome na rua." "Isabela, você sobreviveu. Aguentou até alguém aparecer para te ajudar.
Isso é coragem. Um raio caiu perto, seguido imediatamente de um trovão que fez o caminhão tremer. Isabela deu um pulo no banco, o rosto pálido. Jesus, tá tudo bem, caiu longe, disse rapidamente. Vou acender a luz interna, fazer menos barulho aqui dentro. Acendi a luz da cabine e diminuí o volume do rádio. A iluminação suave deixou o ambiente mais acolhedor, menos ameaçador. Melhor? Perguntei. Muito melhor. Obrigada. Ficamos em silêncio por alguns minutos, só ouvindo a chuva. Então Isabela falou, a voz quase um sussurro. João, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como era ter alguém que te amava? A pergunta me acertou no peito como um soco. Não pela dor, que sempre estava lá, mas pela simplicidade devastadora dela. Uma moça de 23 anos que nunca tinha experimentado amor verdadeiro. Comecei, depois parei para pensar melhor. Era como ter uma casa onde você sempre pode voltar. Não importa o quão difícil o dia foi, o quão perdido você estava, sempre tinha um lugar onde alguém estava te esperando. Devia ser bom. Era. A Lúcia, ela tinha um jeito de fazer qualquer problema parecer menor. Chegava em casa reclamando do trânsito, do patrão, do que fosse, e ela ria e dizia, agora você está aqui, comigo, o resto não importa. Isabela sorriu pela primeira vez desde que a tempestade começou. Ela parece ter sido uma pessoa incrível. Era. E sabe o que ela mais gostava de fazer? O quê? Cuidar de quem precisava. Vivia levando comida para os vizinhos, ajudando quem estava passando sufoco. Uma vez trouxe uma mulher com 3 filhos para ficar lá em casa porque o marido estava batendo nela. E você deixou? Claro, era a Lúcia pedindo. E no final deu tudo certo. A mulher conseguiu um emprego, alugou uma casa, refez a vida. Acho que ela ia gostar de mim. Ia adorar. Respondi sem hesitar. Ia ficar brava comigo se eu tivesse passado direto por você hoje. Mais um raio, este mais distante. A tempestade estava se afastando. João? Isabela disse depois de um tempo. Fala. Você acha que eu vou conseguir recomeçar? Ter uma vida normal? Olhei para ela. O rosto jovem, os traços delicados, a força que irradiava mesmo nas incertezas. Pensei em tudo que ela tinha passado, em como tinha sobrevivido, em como estava ali, lutando para acreditar que merecia ser feliz. Vai sim, disse com convicção. Não só acho como tenho certeza, como você pode ter tanta certeza, porque você já recomeçou. Hoje, quando aceitou minha ajuda, quando ligou para sua tia, quando decidiu não desistir, você já começou de novo. Ela ficou pensativa por um momento, depois assentiu devagar. Talvez você tenha razão. Tenho. E vou te falar mais uma coisa. O quê? Sua tia vai te amar do jeito que você é. E você vai descobrir que é muito mais forte e capaz do que imagina. A chuva estava diminuindo. Já dava para ouvir os pingos individuais no teto, não mais aquele ruído contínuo de cascata. Outros caminhoneiros começaram a sair dos abrigos, se preparando para voltar à estrada. Acho que podemos seguir viagem, disse. Você está pronta? Estou, respondeu Isabela, e pela primeira vez ouvi uma firmeza real na voz dela. Estou pronta para ir para casa. Liguei o motor do Scania e saímos devagar do posto. A estrada estava molhada, brilhando sob a luz dos faróis, mas a tempestade tinha passado. No céu, algumas estrelas já apareciam entre as nuvens que se dispersavam. Ainda tínhamos umas 4 horas até São Paulo, mas agora parecia que estávamos indo para algum lugar de verdade. Não só fugindo da dor, mas correndo em direção à esperança. E pela primeira vez em muito tempo, isso me fazia sentir vivo de novo. A madrugada encontrou a gente na altura de Ribeirão Preto, minha cidade. Passou das 2 da manhã quando avistei as primeiras luzes da periferia e uma pontada estranha atravessou meu peito. Fazia 6 meses que não passava por casa, desde que descobri que ficar lá só piorava a saudade.
Isabela tinha adormecido de novo depois da tempestade, mas acordou quando diminuí a velocidade para entrar no trevo da cidade. "Onde estamos?" perguntou, esfregando os olhos por baixo dos óculos escuros. "Ribeirão Preto, minha cidade." Ela se endireitou no banco, mais alerta. "Vamos parar?" Hesitei. A casa estava fechada há meses, com as contas sendo pagas pelo banco. Mas, de repente, senti uma vontade estranha de mostrar para Isabela onde eu morava, como era minha vida antes da solidão da estrada. "Você quer conhecer?" perguntei. "A casa da Lúcia e minha, você não se importa?" "Acho que não. Na verdade, acho que gostaria." Saí da rodovia e entrei nas ruas da cidade. Ribeirão Preto dormia pesado àquela hora. Só alguns faróis de madrugada cortando o asfalto, um ou outro bar ainda aberto, o movimento dos hospitais. Dirigi pelas ruas que conhecia de cor, passando pelos lugares onde construí minha vida com a Lúcia. "Ali é a padaria onde ela comprava pão todo dia", fui contando. Conhecia todo mundo pelo nome, conversava com as vizinhas, ficava meia hora só comprando pão francês. Ela era sociável? Demais. Eu era mais fechado, mas ela fazia amizade até com poste. Dizia que a vida era muito curta para ficar de cara feia para o mundo. Virei numa rua residencial tranquila, de casas simples, mas bem cuidadas. Parei em frente a um portão verde desbotado, numa casa pequena com um jardim na frente. "É aqui", disse, desligando o motor. Ficamos ali parados por 1 minuto, olhando a casa no escuro. As plantas do jardim estavam crescidas, selvagens. A tinta das paredes estava descascando. Parecia abandonada, que era exatamente o que estava. "Como é a casa?" perguntou Isabela. "Pequena. 3 quartos, sala, cozinha, uma área nos fundos onde a Lúcia plantava temperos." Ela pintou tudo de amarelo claro porque dizia que era cor de alegria. Deve ter sido um lar feliz. Foi. Por 23 anos foi. Desci do caminhão e ajudei Isabela a descer também. Abri o portão, ainda tinha a chave, e caminhamos pelo jardim até a porta da frente. As plantas roçavam nas nossas pernas, e o cheiro de jasmim que a Lúcia tanto gostava ainda persistia no ar. Entrei primeiro e acendi a luz da sala. 6 meses de casa fechada tinham deixado tudo empoeirado, com aquele cheiro de mofo misturado com lembranças. Mas estava tudo no lugar. Os móveis, os quadros na parede, as fotos nossas espalhadas pela estante. "Entra", disse para Isabela, oferecendo o braço. Ela segurou meu braço e entrou devagar, os passos cuidadosos no piso conhecido. Parou no meio da sala, virando a cabeça como se estivesse captando todos os detalhes que podia. "Cheira como imaginei", disse. "Como assim?" "Cheira a casa onde alguém foi feliz. Tem um cheiro diferente, de carinho, sabe?" Engoli seco. Ela tinha razão. Mesmo com o mofo e o abandono, ainda dava para sentir o amor que tinha enchido aquelas paredes. Levei ela pela casa, descrevendo cada cômodo. Na cozinha, mostrei o fogão onde a Lúcia fazia aquelas comidas que me faziam engordar e sorrir ao mesmo tempo. No quarto, a cama de casal que agora parecia enorme demais para o meu corpo sozinho. "E esse quarto?" Isabela perguntou quando paramos na porta do 3º quarto. Meu estômago apertou. Era o quarto que a Lúcia tinha preparado como quarto de criança. Nunca tivemos filhos, ela não conseguia engravidar e eu nunca quis adotar porque achava que ela ia sofrer demais se algo desse errado. Um dos meus maiores arrependimentos era o quarto que ela queria para criança, falei baixo. Isabela apertou meu braço. "Vocês tentaram por anos, mas não deu certo, e eu fui egoísta demais para tentar outras alternativas." "Por quê?" "Medo. Medo dela se apegar e sofrer se perdêssemos uma criança, medo de não ser bom pai, medo de... sei lá, medo de tudo." Ficamos parados na porta do quarto vazio e pela primeira vez em 3 anos falei sobre a dor que me comia por dentro.
Ela morreu achando que eu não queria filhos. Nunca soube que era medo, não falta de vontade. Você nunca contou para ela? Nunca tive coragem. Agora é tarde demais. Isabela soltou meu braço e virou de frente para mim. Não é tarde, João. Como não é tarde? Ela morreu, mas o amor de vocês não morreu, e ela te conhecia melhor que ninguém. Tenho certeza que ela sabia que era medo, não desamor. As palavras dela bateram no meu peito como um soco gentil. Será que a Lúcia realmente sabia? Será que eu tinha carregado essa culpa à toa todos esses anos? Vem, disse Isabela, estendendo a mão. Me leva para o quintal. Quero conhecer a horta dela. Saímos pela porta dos fundos para a área externa. A lua estava quase cheia, iluminando o quintal pequeno onde a Lúcia plantava seus temperos e flores. Tudo estava crescido, selvagem, mas ainda dava para reconhecer as fileiras de manjericão, alecrim, hortelã. Isabela se abaixou e passou a mão nas plantas, sentindo as texturas, cheirando as folhas. Ela cuidava bem daqui, disse. Dá para sentir o carinho até hoje. Passava horas aqui. Dizia que conversar com as plantas fazia bem para elas e para ela. Inteligente. As plantas sentem energia, amor. Por isso que algumas pessoas têm mão boa para jardinagem e outras não. Sentamos num banquinho que eu tinha feito para Lúcia anos atrás. O silêncio da madrugada nos envolveu, quebrado só pelo barulho distante de alguns carros e o cantar de um grilo perdido. João, disse Isabela depois de um tempo, fala. Obrigada por me trazer aqui, por dividir isso comigo. Obrigado por ter vindo. Acho que precisava voltar aqui com alguém que entendesse. Entendesse o quê? Que casa não é lugar, é pessoas. E que mesmo quando a pessoa se vai, o amor fica. Ela assentiu, um sorriso pequeno no rosto. Sua esposa devia ser muito especial para deixar tanto amor grudado nas paredes. Era. E sabe o que ela ia dizer se estivesse aqui agora? O quê? Que parar de dirigir e ficar chorando em casa não ia trazê-la de volta. Que eu tinha que seguir vivendo, ajudando quem precisasse, sendo útil no mundo. Ela ia gostar de saber que você me ajudou, ia amar, e ia brigar comigo por ter demorado tanto para trazer alguém aqui em casa. Ficamos mais um tempo no quintal, respirando o ar parado da madrugada e o perfume das plantas. Então Isabela bostezou. Você está cansada? Perguntei. Um pouco, mas não quero dormir. Tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso foi sonho. Não foi sonho. Você vai chegar na sua tia daqui a pouco, vai ter uma família de novo, vai recomeçar sua vida. E você? Vai voltar para a estrada? A pergunta me pegou desprevenido. Eu sempre voltava para a estrada. Era o que eu fazia. Dirigir, fugir, repetir. Mas agora, sentado ali no quintal da Lúcia com uma moça que eu tinha salvado e que estava me salvando de volta, a estrada não parecia mais o único lugar onde eu podia estar. Não sei, respondi honestamente. Talvez seja a hora de parar de fugir. Tem certeza que você estava fugindo? Como assim? Talvez você estivesse procurando um jeito de ser útil de novo, de ajudar alguém. E hoje você encontrou. Olhei para ela, admirado com a sabedoria que carregava, apesar de tão nova e de ter passado por tanta coisa. Pode ser que você tenha razão. Geralmente tenho, disse, e riu pela primeira vez desde que a conheci. Uma risada gostosa que encheu o quintal de luz mesmo no escuro da madrugada. Ficamos ali até o sol começar a clarear o horizonte. Falamos sobre a Lúcia, sobre os pais da Isabela, sobre sonhos que tínhamos e sonhos que perdemos. E pela primeira vez em 3 anos, consegui falar da minha esposa sem que doesse tanto. Quando levantamos para voltar para o caminhão, senti que tinha deixado um peso ali no quintal. Não a saudade. Essa ia comigo para sempre. Mas a culpa, o arrependimento, a sensação de que tinha falhado com ela. Pronta para conhecer sua tia? Perguntei enquanto trancava a casa. Mais que pronta, respondeu Isabela.
pronta para viver de novo. Subimos no caminhão e voltamos para a estrada. São Paulo estava a menos de 2 horas de distância e com ela um novo começo para Isabela. E talvez, quem sabe, para mim também. Enquanto dirigia na madrugada que virava manhã, senti a presença da Lúcia ali na cabine conosco. Não era tristeza ou saudade, era aprovação, era amor. Era ela me dizendo que estava orgulhosa do homem que eu sempre fui, mesmo quando eu não conseguia ver. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei nela. O sol de manhã pintava São Paulo de dourado quando entramos na Marginal Tietê. O movimento já estava pesado. Carros, ônibus, motos cortando por todos os lados, numa dança caótica que só quem conhece a capital paulista entende. Isabela estava acordada há 1 hora, ansiosa, as mãos entrelaçadas no colo, a bengala firme entre as pernas. "Como é a cidade?" perguntou pela 10ª vez na última hora. "Grande demais", respondi, desviando de uma moto que cortou minha frente. Muito movimento, muito barulho, muita gente correndo para todos os lados. "Estou nervosa. É normal. Faz tempo que não vê sua tia. E se ela só disse que queria me ver por educação? E se quando me vir de verdade?" "Isabela", cortei gentilmente. "Para com isso. Você ouviu a voz dela ontem. Era alegria pura. Ela suspirou fundo, tentando se acalmar. Eu entendia a ansiedade. Depois de tanta rejeição, tanto abandono, devia ser difícil acreditar que alguém podia querer ela por perto de verdade. Saí da Marginal e comecei a entrar no labirinto das ruas de São Paulo. A Vila Madalena ficava numa região que eu conhecia mais ou menos. Já tinha feito algumas entregas por ali ao longo dos anos. Ruas estreitas, casas coladas umas nas outras, um movimento que parecia não parar nunca. "Estamos chegando", avisei quando entrei na rua Mourato Coelho. Sua tia disse que era um sobradinho com portão azul número 847. Fomos passando pelos números 823, 831, 839. Meu coração estava batendo mais forte também. Não sabia bem por quê, mas sentia que estava levando Isabela para casa de verdade, não só para casa de uma parente distante. "Ali", apontei, número 847. Parei o caminhão em frente a um sobradinho simples, de 2 andares, com uma pequena garagem embaixo e o portão pintado de azul clarinho. Tinha plantas na janela do 1º andar e roupas estendidas numa pequena área que dava para ver do lado. Mas o que mais chamou a atenção foi a mulher parada na porta. Ela devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque meio bagunçado, usando um vestido florido e um avental por cima. Estava com as mãos no peito, como se tentasse segurar o coração no lugar, e tinha lágrimas nos olhos mesmo antes da gente descer do caminhão. "Ela já está esperando", disse para Isabela. "Como ela é? Parece com você. O mesmo jeito delicado no rosto, o mesmo sorriso, e está chorando de alegria." Desci primeiro e contornei o caminhão para ajudar Isabela. Quando ela pôs os pés no chão, a mulher na porta deu um passo à frente. "Isabela", chamou, a voz embargada. "Tia Rosa." Foi quando aconteceu uma das coisas mais bonitas que já vi na vida. Rosa desceu os 3 degraus da entrada numa corrida desengonçada e atravessou a pequena calçada até Isabela. Quando chegou perto, parou por um segundo, como se não acreditasse que era real. "Minha menina", sussurrou. "Minha menina querida." E abraçou Isabela com uma força que parecia querer compensar todos os anos de separação. Isabela deixou a bengala cair no chão e retribuiu o abraço, soluçando sem tentar esconder. "Pensei que nunca mais ia te ver", disse Rosa, beijando o rosto da sobrinha. "Tentei tanto te encontrar, minha filha, tanto. Valdir não deixava", conseguiu falar Isabela entre os soluços. "Ele dizia que você não queria saber de mim." "Mentira! Mentira desgraçada!" Rosa se afastou só o suficiente para segurar o rosto de Isabela nas mãos. "Não passou um dia sem eu pensar em você. Nem um dia.
Eu estava ali parado, segurando a mala da Isabela, tentando não chorar também. Era impossível não se emocionar vendo aquele reencontro. A alegria das duas era tão pura, tão verdadeira, que parecia contagiar até o ar em volta. Tia, este é o João, disse Isabela, se lembrando de mim. Foi ele que me encontrou, que me trouxe até aqui. Rosa se virou para mim e vi que tinha os mesmos olhos castanhos da Isabela. Veio até mim e, sem falar nada, me deu um abraço apertado. Obrigada, sussurrou no meu ouvido. Obrigada por trazer minha menina de volta. Não foi nada, consegui dizer, a voz meio rouca. Foi tudo. Ela se afastou e me olhou nos olhos. Foi tudo, João. Você salvou minha família. Um vizinho passou na calçada e cumprimentou Rosa com um sorrisinho, curioso com a movimentação. Ela acenou de volta, orgulhosa. Vem, vamos entrar, disse Rosa, pegando o braço de Isabela. Quero que você veja como sua casa ficou. Minha casa? Isabela franziu a testa. Claro, sua casa. Sempre foi sua casa. Ajudei Isabela a subir os degraus. Rosa do outro lado segurando o outro braço. A porta da frente dava direto numa salinha pequena, mas aconchegante, com sofá de tecido florido, uma TV antiga numa estante de madeira e fotos espalhadas pelas paredes. Senta aqui, minha filha. Rosa guiou Isabela até o sofá. João, senta também, por favor. Vou fazer um café. Não precisa se incomodar, disse. Incomodar nada. Vocês devem estar mortos de fome e cansaço. Ela desapareceu pela porta que levava à cozinha e ficamos eu e Isabela sozinhos na sala. Ela estava passando as mãos pelos braços do sofá, conhecendo a textura do tecido, o formato dos móveis. É uma casa boa, disse baixinho. Dá para sentir que tem amor aqui. Igual a sua casa, respondi. Algumas casas têm essa energia, né? Tem. Ela sorriu. João, fala! Você vai ficar para tomar café? Acho que sim. Por quê? Quero que vocês se conheçam direito. Você e ela. Tenho um pressentimento de que vão se dar bem. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer com isso, Rosa voltou da cozinha carregando uma bandeja com café, pão de açúcar e biscoitos caseiros. Pronto! Disse, colocando tudo na mesinha de centro. Agora me conta tudo. Como vocês se encontraram? Como você estava, minha filha? Isabela contou a história toda. O abandono do Valdir, as horas na beira da estrada, como eu parei e decidi ajudar. Rosa ouvia tudo com atenção, as mãos apertadas no colo, o rosto mostrando indignação, tristeza e gratidão em ondas. Aquele desgraçado, murmurou quando Isabela terminou. Abandonar você daquele jeito. Se eu encontrar esse homem na rua, deixa pra lá, tia. O importante é que acabou. Agora estou aqui, com você. Graças a Deus e ao João. Rosa me olhou com uma gratidão que me deixava sem graça. João, você tem família? Tinha. Minha esposa morreu há 3 anos. Sinto muito. Deviam ser muito felizes. Éramos. E agora vive sozinho? É, trabalho na estrada, fico mais no caminhão que em casa. Rosa trocou um olhar com Isabela, um desses olhares de mulher que quer dizer 1000 coisas que os homens não entendem. João, disse Rosa depois de um gole de café. Você tem planos para hoje? Bom, tenho que buscar uma carga lá no ABC, mas só segunda-feira. Então fica para almoço. Ela bateu palma decidida. Vou fazer uma comida especial para comemorar o retorno da Isabela. Não precisa se incomodar. João Santos. Isabela falou no tom que já estava aprendendo a reconhecer como o dela quando estava decidida. Você me trouxe até aqui, me ajudou, me salvou. O mínimo que pode fazer é deixar minha tia te fazer uma comida. Rosa riu, uma risada gostosa que lembrava a da Isabela. Viu? A menina tem personalidade. Igual a mãe dela. Igual a você também, pelo visto. Brinquei. Nós, mulheres da família, não aceitamos não como resposta facilmente, disse Rosa. Principalmente quando se trata de cuidar de quem cuidou da gente. E foi assim que acabei ficando para almoço na casa da Rosa.
Ela fez um frango ensopado com mandioca que me lembrou as comidas da minha mãe. E durante a refeição, fui conhecendo melhor as duas. Rosa era viúva, trabalhava como costureira em casa, não tinha filhos e considerava Isabela como a filha que nunca teve. Tinha tentado contato várias vezes ao longo dos anos, mas Valdir sempre cortava a ligação ou não deixava Isabela falar. Eu chegava a ir até Anápolis, contou, mas ele mudou vocês de endereço e nunca mais conseguia encontrar. Por que ele fazia isso? Perguntei. Porque sabia que se eu falasse com a Isabela, ia descobrir como ele tratava ela. Rosa estava com os olhos duros de raiva. Homem covarde, aproveitador. Deixa isso pra lá, tia, disse Isabela. Agora estamos juntas de novo. É verdade. Rosa sorriu e a raiva se desfez. Agora vamos cuidar do futuro. Depois do almoço, Rosa mostrou o quarto que tinha preparado para Isabela. Um quartinho no segundo andar, simples mas aconchegante, com uma cama de solteiro, uma cômoda antiga e uma janela que dava para o quintalzinho dos fundos. Era o quarto do meu marido que ele usava como escritório, explicou Rosa. Mas sempre soube que um dia seria seu. Isabela se sentou na cama e passou a mão no cobertor de crochê. É perfeito, tia, perfeito. Amanhã vamos providenciar seus documentos, ver como anda a sua situação no INSS, essas coisas burocráticas, disse Rosa. E segunda-feira você vem comigo na oficina. Tenho certeza que Dona Célia vai te dar um trabalho. Trabalho? Claro! Você não vai ficar parada, vai trabalhar, vai ter sua independência, sua vida. Vi o rosto da Isabela se iluminar com uma esperança que fazia tempo que não aparecia ali. Você acha que eu consigo? Mesmo sendo o quê? Inteligente, determinada, forte? Rosa cortou. Minha filha, ser cega não te faz menos capaz. Só faz você ser capaz de jeitos diferentes. Quando chegou a hora de eu ir embora, estava quase escurecendo. Despedi-me das duas na porta com um nó na garganta que não esperava sentir. João, disse Isabela, me dando um abraço apertado. Obrigada por tudo. Você me devolveu a vida. Você também me devolveu algumas coisas, respondi. Cuidado com essa tia aí, viu? Acho que ela é mais teimosa que você. Vai falar como se fosse defeito, Rosa riu. João, você tem nosso telefone. Liga sempre, vem nos visitar. Considera essa casa sua casa também. Vou ligar sim, prometi. E Isabela, vai dar tudo certo. Você vai ver. Eu sei, disse ela, e pela primeira vez ouvi uma convicção real na voz. Agora eu sei. Entrei no caminhão e liguei o motor. Quando olhei no retrovisor, vi as duas paradas na porta, acenando. Rosa com o braço em volta dos ombros da Isabela, as duas sorrindo. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, senti uma paz estranha, diferente de qualquer coisa que tinha sentido nos últimos 3 anos. Não era a paz de quem estava fugindo da dor. Era a paz de quem tinha feito a coisa certa. E pela primeira vez desde que a Lúcia morreu, senti que tinha um motivo para acordar no dia seguinte. Não sabia ainda que aquele era só o começo da nossa história. O telefone tocou quando eu estava terminando de descarregar uma carga de ração em Campinas. Era um sábado de setembro, daqueles dias em que o sol esquenta gostoso sem queimar, e eu estava pensando em passar o fim de semana em casa, coisa que voltei a fazer depois daquele dia na BR-153. Alô? João. A voz da Isabela do outro lado da linha vinha carregada de uma alegria que eu já conhecia bem. Como você está? Isa, tô bem, terminando aqui um frete. E você, como foi a semana? Incrível, João, você não vai acreditar. Tenho uma novidade para te contar. Sorri. Nos últimos meses, toda a ligação da Isabela vinha com novidades. Primeiro foi o emprego na oficina de costura da Dona Célia, onde ela aprendeu a operar máquinas especiais e se tornou uma das melhores funcionárias. Depois, o curso de informática adaptado que começou a fazer. Na semana passada,
Me contou que estava namorando um rapaz que conheceu no curso, o Carlos, um professor de educação física que perdeu a visão num acidente e agora dava aulas para pessoas com deficiência. Conta logo que tô curioso. Me promoveram. Vou ser supervisora da seção de bordados da oficina. Dona Célia disse que nunca viu alguém com tanto talento para sentir a qualidade dos tecidos. Meu peito se encheu de orgulho, como se ela fosse minha filha de verdade. Isa, que maravilha, parabéns. Sabia que isso ia acontecer. E tem mais. A voz dela estava quase explodindo de felicidade. Carlos me pediu em namoro oficialmente. Vai conhecer tia Rosa domingo. Sério? Que bom, menina. Você merece toda a felicidade do mundo. João... A voz dela mudou de tom, ficou mais séria. Queria te perguntar uma coisa. Fala. Você vem pro almoço de domingo? Quero que você conheça o Carlos. E, bem, quero que ele conheça o homem que mudou minha vida. Engoli seco. Desde aquele dia, eu visitava as meninas uma vez por mês, sempre no domingo. Tinha virado tradição. Rosa cozinhava, eu levava sobremesa e ficávamos conversando a tarde inteira no quintalzinho dos fundos. Eram os melhores domingos que eu tinha desde que a Lúcia morreu. Claro que vou, não perderia por nada. Obrigada, João. Você sabe o quanto você é importante para nós, né? Vocês também são importantes para mim, Isa. Muito importantes. Depois que desliguei, fiquei ali parado no pátio da empresa, pensando em como minha vida tinha mudado. 6 meses atrás, eu era um homem perdido, dirigindo sem rumo para fugir da própria sombra. Hoje tinha uma família de novo. Diferente da que tive com a Lúcia, mas uma família do mesmo jeito. Terminei de assinar os papéis da entrega e peguei a estrada de volta para Ribeirão Preto. Durante o caminho, parei no supermercado e comprei os ingredientes para fazer o pudim de leite condensado que a Lúcia me ensinou. Tinha virado minha contribuição para os domingos na casa da Rosa. Em casa, enquanto preparava a sobremesa, olhei para a foto da Lúcia na estante da sala. Ela sorria daquela forma que sempre me deixava bobo, e por um segundo tive a impressão de que piscou para mim. Acho que você ia gostar do Carlos, disse para a foto. Pelo que a Isa contou, é gente boa. E ela tá tão feliz, Lúcia. Tão feliz que chega a doer de bom. O domingo chegou ensolarado. Cheguei na casa da Rosa com o pudim numa forma emprestada da vizinha e um buquê de flores amarelas. As preferidas da Isabela. Descobri há uns meses. Carlos estava lá, sentado no sofá da sala, conversando com Rosa. Era um rapaz alto, moreno, com uns 30 e poucos anos e um sorriso franco que me deixou logo à vontade. Quando me apresentei, ele se levantou e me cumprimentou com um aperto de mão firme. João, prazer te conhecer finalmente, disse. A Isa fala tanto de você que já te considero da família. O prazer é meu, Carlos. Como você está gostando da nossa menina? Ele sorriu e vi nos olhos dele a mesma luz que eu via nos olhos da Lúcia quando falava de algo que amava. Estou apaixonado, João. Completamente apaixonado. Ela é luz pura. Foi quando a Isabela desceu da escada, toda arrumada num vestido azul, que realçava os olhos castanhos. Estava diferente, mais confiante, mais radiante. O cabelo estava solto, cascateando pelos ombros, e ela sorria daquela forma que iluminava qualquer ambiente. João veio até mim e me deu um abraço apertado. Que bom que você veio. Não perderia por nada, respondi olhando para ela com orgulho. Você está linda, menina. Obrigada. Carlos me ajudou a escolher o vestido. Ah, é? E como ele fez isso? Carlos riu. Eu sinto as texturas, ela sente as cores. Juntos, fazemos uma dupla de estilistas imbatível. A piada nos fez rir e percebi como era natural o jeito dos dois juntos. Carlos cuidava da Isabela sem tratá-la como incapaz e ela brilhava ao lado dele de um jeito que nunca tinha visto. O almoço foi uma festa. Rosa tinha se superado. Frango assado com farofa, arroz de brócolis, salada de maionese e o pudim de sobremesa.
Carlos contou sobre o trabalho dele, como tinha perdido a visão numa partida de futebol quando levou uma bolada no olho e teve descolamento de retina. Foi difícil no começo, disse. Achei que minha vida tinha acabado, mas aprendi que a vida só muda de forma, não de valor. Igual a Isabela, comentei. Ela também aprendeu isso. Com ajuda, disse Isabela, pegando minha mão sobre a mesa. Com muita ajuda de quem acreditou em mim quando eu não acreditava. Depois do almoço, ficamos no quintalzinho que Rosa tinha transformado num pequeno jardim. Carlos e Isabela sentaram juntinhos no banquinho e Rosa trouxe café para todos nós. João, disse Rosa de repente, posso te fazer uma pergunta meio indiscreta? Claro. Você não pensa em se aposentar? Parar com essa vida na estrada? A pergunta me pegou desprevenido. Nos últimos meses, tinha pensado nisso algumas vezes. Estava com 52 anos, tinha um dinheiro guardado e a solidão da estrada não me atraía mais como antes. Às vezes penso, admiti. Por quê? Porque, bem, a gente ia adorar te ter mais por perto. E você podia abrir uma oficina aqui no bairro ou trabalhar numa transportadora local, sei lá, ter uma vida mais família. Olhei em volta, para Rosa com seus cabelos grisalhos e sorriso carinhoso, para Isabela radiante de felicidade, para Carlos que já me tratava como sogro. Era uma família mesmo, estranha, montada por acasos e coincidências, mas uma família. Você sabe que... Comecei, depois parei para pensar melhor. Acho que tô pronto mesmo para parar. Sério? Isabela se animou. Sério. Já rodei o suficiente. Talvez seja hora de fincar o pé em algum lugar. E onde seria esse lugar? Perguntou Rosa, com um sorrisinho maroto. Bem, olhei em volta de novo. Gosto muito de São Paulo, principalmente da Vila Madalena. As três riram e senti que tinha acabado de tomar uma das melhores decisões da minha vida. 2 anos depois, a oficina Santos e Cia ocupava um galpão pequeno na rua paralela à da Rosa. Eu consertava caminhões e ela cuidava da parte administrativa. Descobriu que tinha um talento natural para organizar papelada e lidar com clientes. Isabela vinha nos ajudar nas horas vagas, quando não estava na oficina de costura ou estudando braille no computador. Era uma tarde de sexta-feira quando Carlos apareceu na oficina, nervoso como eu nunca tinha visto. João, preciso falar com você, disse, as mãos suadas. Que foi? Aconteceu alguma coisa? É sobre a Isabela. Meu coração disparou. O que tem a Isabela? Eu quero pedir ela em casamento. Respirei aliviado e ri da minha própria preocupação. Graças a Deus, achei que era alguma coisa grave. É grave, ele disse. Quer dizer, é sério, muito sério, e eu queria pedir sua bênção. Me emocionei. Ali estava um homem de 35 anos, pedindo minha bênção para casar com uma moça que não era nem minha filha biologicamente, mas era minha filha do coração, e ele sabia disso. Carlos, disse, limpando a mão suja de graxa numa estopa antes de colocar no ombro dele. Não existe homem melhor para nossa Isabela que você. Claro que tem minha bênção. O sorriso que se abriu no rosto dele iluminou o galpão inteiro. Obrigado, João. Isso significa tudo para mim. E para mim também, filho. Foi a primeira vez que chamei ele de filho e vi que ele ficou emocionado. O pedido aconteceu no domingo seguinte, no quintal da Rosa, durante nosso almoço de família. Carlos tinha preparado tudo. Pediu para Rosa fazer o prato preferido da Isabela, trouxe flores e até contratou um violonista para tocar na rua. Quando ele se ajoelhou na grama e pediu Isabela em casamento, ela chorou tanto que molhou a camisa dele inteira. E disse sim entre soluços de felicidade. Só tem uma condição, disse Isabela depois que se acalmou. Qual? Perguntou Carlos. João vai me levar até o altar. Foi minha vez de chorar. 1 ano depois, o casamento foi numa igreja pequena do bairro, numa tarde de sábado ensolarada.
Isabela estava linda num vestido simples de renda branca, que ela mesma tinha ajudado a fazer na oficina da dona Célia. Rosa estava choramingando desde cedo, organizando tudo e reclamando que ninguém estava ajudando direito. Quando chegou a hora de entrar na igreja, ofereci o braço para Isabela. Nervosa? Perguntei. Muito, admitiu. E você? Eu? Por que eu estaria nervoso? Porque é a primeira vez que entrega uma filha no altar. Engoli seco. Era verdade. Mesmo sem laços de sangue, Isabela tinha se tornado minha filha em todos os sentidos. E estava prestes a entregá-la para o homem que amava. Vou sentir sua falta, menina. Não vai não. Ela sorriu. Vou morar a 3 quadras daqui. Vai me ver todo dia se quiser. Promete? Prometo. A marcha nupcial começou a tocar e caminhamos devagar pelo corredor da igreja. Carlos estava no altar, emocionado, lágrimas escorrendo pelo rosto. Na primeira fileira, Rosa acenava com o lenço, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Quando chegamos no altar, coloquei a mão da Isabela na do Carlos. Cuida bem dela, disse baixinho. Sempre, ele respondeu. Isabela, seja feliz, seja muito feliz. Já sou, João. Graças a você, já sou. Durante a cerimônia, olhei em volta e vi nossa pequena família reunida. Rosa na primeira fileira, os colegas da oficina, os amigos do curso do Carlos, Dona Célia com as meninas da costura. Gente simples, boa, que tinha aberto o coração para acolher nossa história maluca. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, a igreja inteira vibrou. E quando os noivos desceram o altar de mãos dadas, tive certeza de que tinha presenciado um milagre. Na festa, que foi no quintal da Rosa ampliado com uma lona emprestada do vizinho, dancei com a noiva na valsa do papai. Obrigada, ela disse baixinho enquanto dançávamos. Por quê? Por ter parado naquele dia, por ter me levado para casa, por ter me dado uma família. Quem te deu família foi você mesma, Isa. Você e esse coração gigante que carrega no peito. Não, João, foi você. Você que me ensinou que ainda existem pessoas boas no mundo, que me mostrou que eu merecia ser amada. Você sempre mereceu, menina, sempre. Quando a música terminou, ela me deu um beijo no rosto e sussurrou, te amo, pai. E foi aí que entendi que aquela menina cega, abandonada na beira da BR-153, não tinha sido apenas alguém que eu salvei. Ela tinha me salvado também. Tinha me dado de volta a certeza de que valia a pena estar vivo, que ainda tinha amor para dar e receber. Hoje estou aqui, no quintal da casa que comprei a 2 quadras da Rosa, escrevendo essa história numa tarde de domingo. Isabela e Carlos estão na cozinha, preparando o almoço. Eles vêm almoçar aqui todo domingo, tradição que não quebram nunca. Rosa chegou há pouco com um bolo de fubá que fez de manhã. Em 2 semanas, Isabela completa 9 meses de casada e 5 meses de gravidez. Vai ser pai, avô, na verdade. João Santos vai ser avô de uma criança que vai crescer sabendo que família não é só sangue, é escolha, é amor, é gente que decide ficar junto mesmo quando a vida aperta. Às vezes ainda dirijo, pego uns fretes locais, curta distância, mais por prazer que por necessidade, mas sempre volto para casa no mesmo dia, porque aprendi que casa não é lugar, é pessoas, e minhas pessoas estão aqui. Hoje de manhã passei no cemitério onde a Lúcia está enterrada. Levei flores amarelas, as preferidas dela, e contei as novidades. Falei da Isabela grávida, do Carlos nervoso com a paternidade, da Rosa tricotando mantinhas desde que soube que ia ser bisavó. E pela primeira vez em 5 anos, saí de lá sorrindo, porque entendi que a Lúcia não me deixou só naquele outubro de 2019. Ela me preparou para encontrar outras pessoas para amar. Me ensinou que coração grande sempre tem espaço para mais um. E que às vezes, quando a gente para ajudar alguém perdido na estrada, a gente acaba encontrando o próprio caminho de volta para casa. A vida é engraçada assim. Você acha que está salvando alguém,
mas descobre que quem estava sendo salvo era você. E no final, não importa como a família se forma. O que importa é que ela existe, que tem gente te esperando em casa, que tem amor suficiente para todo mundo. É isso que eu aprendi naquela BR-153, no meio do Cerrado goiano, quando encontrei uma moça cega jogada na beira da estrada e decidi não passar direto. Aprendi que parar vale a pena, sempre vale a pena.